Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Nós louvamos ao Senhor por você estar aí mais uma vez em seu lar, adorando a Deus juntamente com a primeira Igreja Batista do Lobato, que se faz presente nos cultos em seus lares. E nós nos sentimos muito gratos por isso. Esse é um mês muito interessante, cheio de aniversários, né? E nós nos sentimos gratos por lembrar algumas pessoas, a nossa irmã Miriam, a nossa irmã Maura, o nosso irmão Gessé, a nossa irmã Teresa. Louvamos a Deus por todos os irmãos, todos, né, que estão fazendo aniversário esse mês, a nossa irmã Nalva, né, os demais, todos os irmãos que fazem aniversário neste mês, nós nos sentimos gratos pela sua vida. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e enchendo de sua bondosa e rica graça. Quero desde já orar nesse momento pedindo ao Senhor que Deus alcance de maneira especial a vida de cada um dos nossos irmãos, a fim de que o Senhor possa de maneira especial chegar ao coração também de outras pessoas, porque isso a palavra de Deus sempre há de nos ensinar, né? Confiar nesse Deus, viver as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós nos sentimos gratos por isso. Quero orar juntamente com você, também com você que nos assiste pela primeira vez nesse canal. Não esqueça, faça a sua inscrição no canal, ative o sino, dê o seu positivo para que a gente possa ver o YouTube enviar essa mensagem para outras pessoas em tempos diferentes. Que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome do Senhor Jesus. Oremos todos para a glória do nome do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pela sua bondade e amor, te agradecemos por esse momento, te louvamos por todos os aniversários que hão de acontecer e que já aconteceram nesse mês. Pai, visita todas as pessoas de maneira especial, derrama das suas bênçãos de forma especial na vida de cada pessoa, que o Senhor, Pai, eu não consigo sinceramente lembrar de todas as pessoas, mas o Senhor sabe muito bem de todas as pessoas que fizeram aniversário, de como esse mês é um mês muito importante, e nós te louvamos, ó Deus, porque nos preparamos para aos poucos, ó Deus, podermos, quem sabe, retornar as nossas atividades, e nós oramos para que isso possa ser concretizado para a glória do seu santo nome. Obrigado, meu Deus, por este motivo, ó Deus, tão importante de podermos estar na casa dessas pessoas através desse instrumento, para poder levar a palavra do Senhor e o louvor que alegra o coração de cada um dos nossos irmãos. Te adoramos, te bendizemos, te rendemos toda a glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidá-los a cantar aquele hino do cantor cristão, Estou Seguro. É um hino que está no cantor cristão, 314 do cantor cristão, e nós vamos tentar louvar ao Senhor, né? Vamos cantar esse louvor, né? De um instrumento tão importante que está entre os batistas há século, que é o cantor cristão, né? Louvemos então ao Senhor com este hino. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sem
pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços de meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutai sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia! Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo de número 1, e nós vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso 10, né? É uma leitura fácil. Vamos fazer de forma responsiva, embora eu não esteja junto com os irmãos, eu lerei os versos ímpares e os irmãos aí em seus lares lerão os versos pares. Vamos lá. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo, ou logo, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca e jamais tropeçareis. Eu quero que os irmãos repitam junto comigo o verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca e jamais tropeçareis. Aleluia! Vamos adorar. Ele é digno de receber toda a glória e honra, e dessa vez nós vamos estar cantando um outro louvor deste mais que centenário cantor cristão, né? Vamos lá, nós vamos então fazer
o 300, aliás, 300 não. 381 do Cantor Cristão. Jesus, pastor amado, amor fraternal. É esse o título 381 do Cantor Cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a vossa comunhão, pois sendo resgatados por um Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhai com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e como tu sejamos também nos perdoar. Oh, quanto carecemos de auxílio do Senhor, e unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda anda em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora pedir aos irmãos que prestem atenção à palavra que o Senhor separou de maneira especial para nós essa noite. Nós estaremos ouvindo aquilo que o Senhor, de maneira especial, tem para cada um dos nossos irmãos, de maneira muito maravilhosamente singela da parte de Deus, mas com uma simplicidade de Deus e a sua palavra nos encheremos daquilo que Deus tem a nos dizer de maneira especial. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler apenas 5 versículos desse capítulo. Aliás, 5 não, 7 versículos desse capítulo. Nós devemos fazer ainda mais considerações na próxima quinta-feira. Então, por isso, leremos até o verso 7. Leamos então a palavra do Senhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna,
eternas no céu. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nova habitação, que é a habitação do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos encontrados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos revestidos que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra e te louvamos, Deus, porque o Senhor sempre tem a nos ensinar. E queremos de maneira especial nessa noite ouvirmos a sua voz, Santo Espírito. Portanto, fala poderosamente ao meu coração, Pai. Que eu possa ouvir a sua voz de maneira especial. E que por consequência disso, Deus, nós possamos viver claramente o desejo de Deus a cada dia na nossa vida. Fala ao meu coração e ao coração dos teus servos aí presentes em seus lares, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Interessante que eu sempre digo para os irmãos que Paulo tinha um amor muito grande pela igreja em Coríntios, né? Apesar de todas as lutas que passou. Apesar de Coríntios ser uma cidade praiana, né? Eu costumo dizer que Coríntios era aquela cidade como se fosse a Disney World nos nossos dias. Todo mundo tinha vontade de ir em Coríntios. Ali próximo tinha um templo a uma deusa e prostitutas cultuais. E muita gente do mundo inteiro fazia questão de passar por aquele lugar para experimentar coisas das quais Deus repugnava em seu coração. Nós sabemos que muitas foram as lutas de Paulo numa igreja muito difícil, uma igreja que de alguma forma tinha uma espécie de partidarismo. Existiam pessoas que eram capazes de dizer, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. E Paulo gemeu, né, para dar luz àquelas pessoas que precisavam de fato reconhecerem a grandeza desse Deus que se revelava num homem frágil. Isso assim era aquele pensamento que Paulo tinha a respeito de si mesmo. Ele era um vaso frágil, carente de Deus, necessitado todo o tempo de Deus, que tinha dentro dele um tesouro que foi dado por penhor, como diz mesmo a palavra, para que a nossa salvação pudesse em Cristo Jesus de fato ser selada naquele grande dia, no dia em que o Senhor de fato ressuscitar os mortos e teremos aquele grande encontro no grande dia do Senhor. Ele preparava e prepara ainda hoje a igreja para esse evento tão importante que há de acontecer. Então, uma das coisas muito interessantes, a nossa vida é temporal e é frágil, né? Nós temos um corpo limitado, nós sabemos que por causa do pecado muitas coisas deixaram de acontecer, né? Interessante que no início de todas as coisas nós tínhamos um oxigênio espetacular. Era possível poder perceber a qualidade do ar, quando certamente por conta disso, e a ciência já comprova isso, quando o oxigênio é 100% puro, até a cicatrização fica mais fácil. Hoje existe uma técnica chamada câmara hiperbárica, que é usada
para cuidar de pessoas que têm ferimentos difíceis de cicatrizar, né? É um tratamento caro. Nem todas as pessoas têm condição de ter. Sinceramente, eu não conheço se o serviço público oferece isso. Normalmente o serviço particular e das assistências médicas mais caras, isso é possível, mas nota-se a qualidade disso, e isso reforça exatamente a qualidade do ar existente naquela época, né? De uma natureza exuberante, de uma fauna muito grande, de qualidade na alimentação. Então o homem sofria muito menos as consequências da dificuldade com a natureza, né? Então, depois do pecado, isso se tornou mais difícil, e nos dias de hoje, como é difícil você respirar um ar com boa qualidade. Se você for para as grandes capitais no mundo, talvez muitos de nós que vivemos aqui em Salvador não teríamos muito tempo de vida nas grandes capitais, né? Já houve um tempo em que Cubatão era uma cidade industrial e tão terrível de ar, que muita gente tinha problemas sérios, né, na sua respiração. Então, nós temos um corpo limitado no tempo e limitado em sua fragilidade. Nós somos frágeis. E eu acho muito interessante como Paulo faz uma comparação tão inteligente a respeito disso, mas fazendo a gente compreender que esse tempo curto que nós precisamos viver da melhor forma possível. Tiago, capítulo 4, verso 14, vai dizer que não sabemos o que ocorrerá amanhã, pois a vida é como um vapor, que ela aparece e logo se desvanece. Outro dia eu era uma criança, né? Você, talvez só por causa dessa palavra, você foi rapidamente à sua infância, com a mente de um homem inteligente. Como Deus é maravilhoso em ter criado uma máquina tão perfeita para o louvor da sua glória. E é uma das coisas que a gente precisa entender perfeitamente. Deus não lhe criou para que você pudesse se envergonhar das suas atitudes. Ele te criou para o louvor de sua glória, e nós nos sentimos felizes por isso. Outro ponto importante é que nós precisamos aprender a valorizar o tempo e o espaço, e valorizar a nosso corpo frágil. Por isso a gente está recolhido durante um tempo, né, por causa da pandemia. A gente tem procurado se proteger da melhor forma possível, né? E aí a gente busca ter um tempo ainda um pouco maior com esse cuidado que a gente tem, e a gente respeita as autoridades, como descrito perfeitamente lá em Romanos capítulo 13, Paulo aconselha a igreja que respeite as autoridades constituídas, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Por isso a igreja respeita exatamente essas autoridades. Então, sendo assim, para não fugirmos daquilo que a gente deseja falar nessa noite, é interessante que, se a vida com Deus ela tem uma pretensão de eternidade, e isso claramente a gente observa, não porque vemos, mas porque nós cremos exatamente naquilo que a palavra de Deus nos diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, diz a palavra do Senhor. Isso demanda responsabilidade que o povo de Deus, em cima de um corpo frágil e temporal, precisa compreender com grande estima. Nós precisamos entender que a eternidade com Deus é a resposta para o fim do tempo, né? Para o fim desse tabernáculo. E a pergunta é: se nós vivermos para com Deus, certamente teremos a eternidade, mas se nós vivermos apenas pelo prazer indiscriminado da vida, para um prazer que não tem zelo por aquilo que faz, por um hedonismo sem limite, sem as considerações de Deus sobre o controle da vida, certamente o nosso fim não será o mesmo. 1 Pedro capítulo 1, verso 24, ele vai dizer:
a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor dessa erva. Se a erva ela secasse, a sua glória cairá. E nós precisamos pensar sobre esse versículo, né? Nós precisamos entender que o tempo que nós temos, nós precisamos saber vivê-lo de maneira eficiente. Interessante que quando Deus cria o homem, coloca num lugar chamado prazer. Prazer de viver, de aprender a trabalhar, de ter responsabilidade, de ver a natureza. Me faz lembrar um dia em que eu estava extremamente estressado com o trabalho que eu tinha secular. E eu me lembro como hoje, Adalto Rego, meu amigo, irmão em Cristo, pastor Adalto, meu chefe. Ele me liga e eu estou deitado no banco da praça do Campo Grande, em Salvador, olhando para as árvores, porque eu me encontrava no ônibus chorando em um determinado momento. Bateu aquela tristeza no coração, não sei porquê. Ele me liga: rapaz, você se esqueceu do horário, da responsabilidade? Eu disse: não, eu não tive como ir. Mas você não teve, onde é que você está? Eu disse: estou aqui deitado na praça, no Campo Grande, olhando para os pássaros, tentando descobrir uma maneira de melhorar o que eu estou sentindo no coração. Ele aí chateado, e com razão, desligou o telefone. E eu disse: pronto, outro dia eu vou ter meu salário cortado e vai ser horrível isso. Mas no outro dia, quando ele me chamou para conversar, ele agiu com amor comigo, como um pastor agiria com uma ovelha, não como um patrão para o seu empregado. E ele disse: eu sei o que é isso, vá trabalhar. Eu nunca vou esquecer desse dia. Então, nós precisamos entender e perguntar como nós estamos vivendo esse tempo. É importante que você pergunte isso. Paulo, quando naquele momento ele evidencia esse texto à igreja de Coríntios, ele entendia que quando o povo era nômade, ele sabia que a construção das tendas era importante para o tempo em que o povo de Deus era nômade. Tinha que passar de lugar em lugar, de plantar onde a terra era fértil, de ter lugares onde tinha uma boa água e de caminhar na direção da terra prometida, né? E aquele povo que construía, que morava em tendas, sabia que aquela habitação era muito frágil e ela era vulnerável à natureza. Quantas foram as vezes que talvez em ventos fortes, em uma pequena tempestade de areia, muitas barracas devem ter sido destruídas, destroçadas por causa da ventania. Isso faz parte da vida. Assim somos nós, seres humanos, vulneráveis às intempéries da vida, às dificuldades. E quantos de nós, nesse momento, estão vivendo momentos como esse? Loucos para chegar um momento em encontrar um banco, botar os nossos olhos para cima, enxergar de perto uma natureza que tem sido tolhida por causa das dificuldades dos tempos presentes, né? Como a gente está sentindo falta dos abraços, do amor, do aperto de mão, da palavra carinhosa lá no ouvido, né? Como a gente está sentindo falta de tudo isso? E o quanto Deus nos ensina como nós somos frágeis. E nós precisamos lembrar que lembramos que somos como tendas nômades. Mas essa tenda nômade também tem Deus dentro dela. E aí a gente precisa entender que isso é uma promessa do Senhor
para guardar a vida do seu povo. Para onde você vai, Deus precisa estar com você. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós não podemos extinguir o Espírito de Deus que está dentro de nós. E nós precisamos entender o quanto isso é importante. Deus tem tido prazer nos seus atos. Você consegue produzir a partir de Deus atos de justiça na vida das pessoas? É algo que a gente precisa entender isso claramente. Aquele texto que foi lido inicialmente, em 1 Pedro, no verso 13 em diante, ele vai dizer: e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de estar em meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte hei de lembrar dessas coisas. Hei de vocês lembrarem daquilo que está sendo dito, porque não vos fizemos saber as virtudes e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigido e seguido de uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que Deus diria isso para você? Ele tem tido prazer na sua vida? Aquilo que você tem feito enquanto você está como nômade, numa tenda frágil, esperando uma habitação sólida que é a eternidade, né? Porque nossa morada não é aqui. Jesus veio exatamente para nos anunciar um tabernáculo muito maior e, sinceramente, não é frágil. É muito forte. Hebreus capítulo 9, verso 11, vocês vão entender lendo esse texto. No verso 2, a palavra de Deus, Paulo vai dizer que nós gememos por sabermos, recebemos esta casa e durante o tempo da nossa vida passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de luta. E enquanto isso nós gememos e clamamos e dizendo: ah, Senhor, manda logo aquele tabernáculo que o Senhor nos prometeu. E no verso 3 ele vai dizer claramente: se todavia estamos vestidos, não formos encontrados nus. E nós precisamos entender que nós precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa vida. Porque Deus precisa olhar para você, encontrar você vestidos com vestes brancas, reais. Você ser realmente representante daquele Senhor maravilhoso que preparou algo tão especial para a sua vida, mesmo sabendo que você é tão frágil. É lógico que isso já foi comprado pelo Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que muitos hão de perder os galardões. Mas a salvação, ela não é perdida. E a palavra de Deus nos afirma isso. Como batista, eu afirmo isso pela palavra do Senhor. E nós precisamos compreender a importância que é nós termos responsabilidades a cumprir. Deus tem uma promessa e Ele já no seu tempo cumpriu essa promessa dentro do nosso coração, porque Ele não é filho de homem para deixar de cumprir a sua promessa sobre nós. Ele não mente. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é fiel e Ele não espera a sua fidelidade para você ser fiel, mas Ele é fiel e te ensina com a sua fidelidade que tenhamos que ser fiéis a Ele. No verso 4, enquanto vivos, nós precisamos crer nesse tabernáculo e caminhar na possibilidade de sabermos que nós somos frágeis, mas aos poucos somos absorvidos pela relação com Deus. Por isso ele diz absorvidos pela vida.
Porque a vida, Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Nós precisamos absorver quem é Jesus. Os nossos atos precisam ser atos de justiça. O nosso comportamento deve ser um comportamento que traga graça aos olhos das pessoas. Por isso, não vivo eu, disse Paulo claramente, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo ela na fé e na esperança do Filho de Deus. E nós precisamos entender que a nossa esperança e a nossa fé está firmada naquele que comprou isso com o seu sangue. Por isso o termo revestidos, vestidos novamente, porque nós estávamos vestidos de forma irregular e nós recebemos um revestimento da parte de Deus que torna nova todas as coisas, e nós precisamos entender a importância disso. A nossa vida, que não é nossa, ela é vestida de Deus porque ela é do Senhor. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E por isso, e porque Ele vive em mim, os meus atos eles são diante das pessoas os melhores possíveis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo, se só esperamos em Cristo nesta vida, como diz a palavra do Senhor, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Ele não nos chamou para o reino deste lugar. Mas o reino dele começou em nosso coração para um tabernáculo muito maior e eterno, e nós precisamos compreender isso. Por isso Ele nos deu um penhor, como diz no verso 5. Penhor é alguém que está ali por conta de algo que foi prometido. Ele está dentro de nós e nós precisamos entender a importância de andarmos com Ele, de ouvirmos a sua voz, de obedecermos, de entendermos que enquanto nós temos essas orelhas que são carnais, elas vão se desfazer. Mas o poder de Deus te chamará da onde você estiver, porque nós não podemos fugir de Deus. A palavra de Deus nos diz que se nós fizermos do Seol a nossa cama, Deus ali está. E assim como chamou a Lázaro, chamará você também. Eu quero que você leia durante essa semana Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ele é exatamente tudo aquilo que a missão do Espírito Santo de Deus faz na vida do homem que deseja ser guiado por Ele. De alguém que experimenta a eternidade sem ter a visto, como Abraão fez, andou por fé, e a sua fé lhe imputou a oportunidade de salvação. Então por isso nós não andamos com Ele porque vemos. Não andamos com Ele porque temos a certeza de ter visto ali a eternidade. Nós simplesmente cremos, porque é isso que é fé. Se a fé puder ser posta porque alguém viu alguma coisa, isso não é fé. Isso é pura religiosidade. Então há uma esperança para cada um de nós, e eu quero que você guarde essa palavra. A esperança de Deus em nosso coração produz a alegria de uma casa eterna. A alegria da casa eterna. Nós precisamos nos sentir felizes, mesmo sabendo que não temos o Senhor, como Ele diz claramente. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, por vista. Mas temos Ele no nosso coração, e isso é uma atitude de fé. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família, os seus irmãos, os seus amigos, o seu trabalho. Deus abençoe todos os seus atos
e que eles sejam sempre atos de justiça, que mostre quem é de fato Deus, que é capaz de mudar a vida das pessoas. Eu quero orar por você nesse momento. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, Pai Santo. E quero te louvar porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Santo é o Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, ó Deus, porque a nossa vida deve ser vivida a cada dia por fé e não por vista. Te louvamos porque cremos no poder desse Deus Salvador, que não se esqueceu um só momento daqueles que temporalmente são frágeis, mas espera uma morada eterna e sólida, onde não haverá dor. Te agradecemos por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Deus, revelado em Jesus, o seu Filho, seja a cada dia algo tão conclamado por nossa vida para a vida de outras pessoas. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus.